If you never was in God's thoughts, you'll never be with God. E lembre-se, se você nunca esteve nos pensamentos de Deus, você nunca estará com Deus. How many knows that He was a Redeemer? Well, then anything redeemed has to come back to where it fell from. Quantos sabem que Ele era um Redentor? Bem, então, qualquer coisa redimida tem que voltar ao local de onde caiu. So if He come to redeem us, how could we was one time didn't have to be redeemed, that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world sticking alive? It shows that the real Christian is an attribute of God, taken before it was a world or a star or air, anything. Eternal. Então, se Ele veio nos redimir, como poderíamos nós, se foi num tempo em que não tínhamos que ser redimidos e todos nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras? Isso mostra que o verdadeiro cristão é um atributo do pensamento de Deus antes de haver um mundo, ou uma estrela, ou ar, ou qualquer outra coisa. É eterno. And you come to redeem us back as God's thought, spoke into a word, made manifest, and brought back to His thought. Kinsman, Redeemer, that church of God Himself had to become one of us to redeem. Nothing else could do it, an angel could do it, nothing else. He had come down in kinsman like we are to redeem us. E Ele veio nos redimir de volta. Era o pensamento de Deus falado em uma palavra, manifestado e trazido de volta ao seu pensamento. Parente redentor. Essa é a razão pela qual o próprio Deus teve que se tornar um de nós para redimir. Nada mais poderia fazê-lo. Um anjo não poderia fazê-lo, nada mais. Ele teve que descer, ser tentado como nós somos, para nos redimir. Glórias a Deus, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor Jesus com o corinho 117. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso
Querido Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Ó Pai, venhamos aqui necessitados da Tua misericórdia, da Tua graça, pedimos perdão de nossas falhas, de nossos pecados uma vez mais, e rogamos ao Pai que o Senhor abençoe cada um de nós nesta noite, Senhor. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já está em nosso meio, porque a Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali. Ó Pai, assim nós cremos, ó Deus, que o Senhor está em nosso meio, e nós pedimos, Pai, que o Senhor aceite a nossa adoração, nosso louvor, porque queremos fazer da nossa alma e do nosso coração. Senhor Jesus Cristo, alcança cada um dos Teus filhos, Senhor, se necessitar de uma cura, uma bênção, qualquer, ó Pai, uma libertação, cremos que o Senhor nos dará nesta noite. E Deus, Pai Celestial, abençoa cada um também que está na audiência invisível, através da internet, Pai, que cada um possa ser grandemente abençoado e que possa alcançar suas petições. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, recebe a glória. Amém. Pode sentar-nos. Vamos adorar o Senhor com 1164. Quão grande és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, do céu azul, estrelas o Teu poder mostrando a criação.
quão grande és tu, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais esta noite de adoração, amém? Vamos louvar o nosso Deus com mais um hino, 168. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com as mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui no momento exato, ela vai operar. A coluna de fogo está aqui no momento exato, ela vai operar. Nosso diácono, irmão Mateus, estará orando. Poderoso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui em Sua presença, Pai. Viemos até aqui
para adorar o seu santo nome, Pai, e ouvir a sua palavra, Pai. Graças. Ajuda cada filho seu que entrou por essas portas, Pai, e acrescenta as suas bênçãos, a sua graça sobre a vida de cada um deles, Pai. Amém. E ajuda, Pai, vai de encontro e tem misericórdia e dá graça àqueles que não puderam estar aqui. E agora, como parte deste culto, orando por essas ofertas que é para a sua obra, Pai. Amém. Abençoa aqueles que vão ofertar, ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. O próximo hino 68. Já repuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. Amém. O clarim que chama as crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. E por fim entronizar as nações ante glória, todos grandes e pequenos, o juiz encarará. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos passar para o nosso pastor. Vamos cantar um pouquinho, somente crer. Vamos cantar com nossa alma e nosso coração. Tudo é possível, somente crer. Somente crer.
somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que podemos estar em tua casa. O Senhor abriu, Senhor Deus, essa oportunidade para nós, para poder louvar esses hinos de Sião, Senhor, e também ouvir tua voz, ouvir tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós essa noite. Continua nos abençoando, Pai, porque o Senhor tem abençoado grandemente. É um tempo maravilhoso que estamos vivendo, onde nós podemos, ó Pai, através do Espírito Santo, identificar a palavra da hora e se alimentar dela, ó Pai, esse pão vivo que veio do céu para nós. Muito obrigado, Pai. Ajuda teus filhos, a cada um não só presente, mas na audiência também tem alguns assistindo, invisível. Que o Senhor, Pai, visite-os, Pai, no poder da tua ressurreição. É no nome de Jesus Cristo que pedimos essa bênção. E agora, Senhor, nós vamos virar as páginas dessa Bíblia. Nós podemos lê-la, Pai, mas a interpretação já foi dada, já foi trazida pelo Espírito Santo através do sétimo anjo, Pai. Por isso nós confiamos que não estamos ouvindo a palavra de um homem, mas a palavra de Deus. E ela vem alimentar nossas almas, ó Pai. Porque o Senhor, quando esteve na terra, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E nós estamos alimentando dessa palavra da hora. É no nome de Jesus Cristo que haja cura, bênçãos a favor dos teus filhos, e que cada necessidade seja suprida, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, né, irmãos? Vamos abrir a Bíblia já, vamos ler uma escritura. Profeta, nós estamos com a mensagem de Deus em simplicidade, né? E nós ouvimos a parte da dedicação do tabernáculo ali, no ano 63, nós agora vamos, o profeta vai entrar na mensagem mesmo, né? Deus em simplicidade. Então é Isaías 53, é só um verso, né? E depois São Mateus, nós vamos ler São Mateus também. Isaías 53 e São Mateus 11. Graças a Deus, nós domingo, se Jesus permitir, né? Primeiro dia da semana, nós vamos ter o culto de ceia aqui em Ponta Grossa, né? Louvado seja Deus. Diz assim, Isaías 53, é só um verso. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Também vamos a Mateus 11, São Mateus 11, verso 25, diz assim, 11:25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor, né?
é muito tremendo. O profeta, ele vem falando, né? Um pouquinho antes da abertura dos selos, ele pregou Deus em simplicidade. Muitas pessoas que, quando ele anunciou os selos, achou que grandes coisas aconteceriam e esquecer da simplicidade de Deus. E aconteceu grandes coisas e muitas vezes muito não consegue ver, né? Mas Deus é assim, Ele oculta e se revela aquele que Ele quer, aquele que se humilha. E o profeta, aqui no parágrafo em diante, 91, aqui é o que nosso irmão parou, né? Pegou bem certinho essa parte, que aí é onde o profeta vai entrar na mensagem. Essa parte o profeta ele vem falando, né? Como é necessário também aqueles que se aproximam de Deus se humilhar também, né? Ser humilde, porque é difícil, o profeta diz, Deus usar um homem e ele permanecer um homem, né? Ele já quer ser um Deus, né? Quando ele se tem um dom, tem algo que é dado a ele, então o profeta diz, ele se torna um sabe-tudo. E aí Deus não pode usar mais essa pessoa, então Deus põe na prateleira. Mas enquanto essa pessoa ela continua sendo humilde, então Deus pode continuar usando ele, né? Então isso é muito importante, é conselhos maravilhosos, né? O profeta conta de um pregador, né? Um pregador mestre famoso que foi pregar os pentecostais, né? Ele subiu no púlpito com seus papéis tudo certinho assim e trazia uma palavra, né? Não errava nada, aquela gramática bem delineada, ele conversava bem, e os pentecostais eram povo simples na época, né? Era povo assim humilde, colhiam um algodão, gente que trabalhava no campo, e ele foi pregando, né? E olhava para os pentecostais ali e via que ele não entendia nada, né? Eles não conseguiam entender nada daquilo que ele estava falando, e ele ficou meio assim desanimado. Chegou umas horas, ele abaixou a cabeça e pegou os papelzinhos dele e saiu do púlpito bem, com a cabeça baixa assim, né? Aí tinha dois anciãos conversando, né? Dois anciãos de cor, o profeta disse que estavam conversando, disse: se aquele homem subisse no púlpito como ele desceu, ele teria descido como ele subiu, né? Então, veja que coisa tremenda, né? Que diante de Deus, Deus quer que nós nos humilhemos, amém? Amém. Sejamos humildes em tudo, e quanto mais Deus nos usa, mais humilde nós vamos tornando, e Deus pode ir usando, né? À medida que vamos se tornando humildes, Ele vai nos usando. E se nós quiser ser um pouquinho grande, achar que estamos fazendo uma obra para Deus, que já estamos, né, lá no alto, então é a hora que Ele põe na prateleira. Não vai mais, não tem como usar esse homem mais, já está cheio. Então eu amo essa mensagem, porque ela foi pregada justamente depois de mensagens poderosas, né, que veio revelar para nós a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que foi os 7 selos, e o profeta veio mostrar para nós justamente isso, que está tudo em simplicidade, em humildade. Para nós entender, nós temos que descer, né? E o profeta diz que ele via a grandeza de Deus é essa, né? De Deus ser tão grande, tão poderoso, ser tão onipotente, onisciente, ele é tudo, né? E consegue se fazer pequeno. Desceu em uma manjedoura e ali, né? Nasceu ali, andou com pessoas que falavam linguagem de rua, não desprezava ninguém, não fazia acepção de pessoa, né? Simplesmente ser uma pessoa assim. O profeta diz: essa é a grandeza de Deus, Ele consegue se fazer pequeno, né? E que seus filhos também possam ser assim, né? Orar a Deus, se algum dia um espírito
de arrogância vem para o nosso lado, é um espírito que nós temos que repreender. Amém. Devemos ser humildes, né? Porque se Jesus é humilde, os seus filhos que refletem Jesus na terra aqui, tem que também ser humilde. Né? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos já ouvir a mensagem. Eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção em nosso coração. Amém. David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And may it ever be with us that when it's mentioned, we'll be happy together in the house of the Lord. Amen. Now, Agora, let us go into the... David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And may it ever be with us that when it's mentioned, we'll be happy together in the house of the Lord. Now, agora, depois da pequena parte de dedicação, eu tenho uma hora, não? E agora, lembre-se, agora, a quem nos dedicamos. A reverência, santidade, quietude diante do Senhor, a oração diante do Senhor. Estejam tão reverentes quanto possam ser na casa do Senhor. E agora, quando o culto encerrar, imediatamente depois do culto encerrar, saiam do edifício. Estão vendo? E isso dá ao zelador tempo para entrar aqui e limpá-lo para a próxima vez e ficar pronto. E então não se torna uma confusão na casa do Senhor. E eu penso que vocês, que o lugar seja esvaziado em cerca de 15 minutos depois dos cultos encerrarem. Não deixem de ser amáveis, apertem a mão de todos e convidem todos a voltar. E esperamos ter esta semana que entra agora um dos mais solenes cultos que já foram realizados no tabernáculo. Nós esperamos ansiosos. Agora nunca se tornou claro para mim até que nas longas, tardias primeiras horas da madrugada de ontem à noite em oração, eu comecei a ver algo. Por isso eu espero que seja uma grande ocasião, a qual eu creio que será se o Senhor nos ajudar. Agora, quando eu disse grande ocasião, agora vou falar uma coisa sobre isso esta manhã. Você sabe, o que o homem chama grande às vezes não é grande, mas o que Deus chama grande, o homem chama louco, e o que Deus chama louco, o homem chama grande. Assim, tenhamos isso em mente, pesemos cada palavra. Agora, os cultos são longos. Eles serão prolongados porque é culto duro, muito ensino, consagração. E eu somente, no lugar onde estou hospedado, as pessoas simplesmente querem dar-me de tudo para comer, mas eu disseram, bem, o irmão perdeu tanto peso, irmão, tudo mais. Mas tenho estado em constante serviço. Tenho de partir daqui no próximo domingo à noite, para chegar a outro rapidamente, no México. De modo que é uma coisa muito cansativa. Então, mas estou apenas tentando evitar comer tanto e me apontando. E estou alegre esta manhã em ver o irmão Junior Jackson e o irmão Ruddle e os diversos ministros e assim por diante por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Agora eu quero lhes falar esta manhã de um tema acerca do qual tenho algumas anotações escritas aqui. E quero ler primeiro no livro de Isaías, capítulo 53. Agora, enquanto estão abrindo nele, gostaria de fazer um anúncio, ou dois.
I want to speak on this book. Que esta noite eu quero falar sobre este livro, ligando isso com a última era da igreja e a abertura dos céus. Agora, há uma vasta brecha aí, e antes, quando concluí as eras da igreja, aí também falei sobre as 70 semanas de Daniel, imediatamente a seguir, porque estavam relacionados. E eu disse, agora, se chegar a falar sobre os 7 selos, vou ter que pregar sobre estas 70 semanas de Daniel primeiro, para fazer ligação com os selos, deixando uma coisa aberta, que foi o capítulo 5 do livro selado com os 7 selos. E tomaremos isso esta noite. Queremos tentar começar cedo esta noite. Que tal, o irmão já mencionou isso? Já mencionou de começar cedo? Que tal, poderiam todos estar aqui por volta das 7 horas? Muito bem. Comecemos o culto habitual às 6h30, a parte dos cânticos, e eu estarei aqui até às 7. E então, no decorrer da semana, daremos início cedo. E nós agora, nós vimos, não há ninguém que ame cantar como os cristãos. Nós amamos cantar, nós amamos essas coisas. Mas agora estamos em uma outra coisa agora. Estamos na palavra, veja, assim vamos permanecer exatamente com ela agora. Amém. Nós vamos. Estamos em ensino. E vocês podem compreender quão grande pressão está sobre mim. Vejam, porque se ensinar algo errado, eu terei que responder por isso. Está vendo? E assim não devo tomar o que alguém diz. Tem de ser inspirado. E creio que os 7 anjos, os quais retêm esses 7 trovões, considerarão isso. Estão vendo? E agora em Isaías, capítulo 53 de Isaías, versículo 1, ou os 2 primeiros, quero fazer esta pergunta. Agora, isso não é relativo aos 7 selos em absoluto. Esta é apenas uma mensagem. Porque eu sabia que teria de ter uma dedicação, eu não poderia entrar nisso porque não teria tempo, mas achei que apenas para um pequeno culto de dedicação, pequeno culto memorial para esta igreja, ou pequeno culto de dedicação para então eles não haveria tempo então para entrar. O que quero dizer, veja, nesta abertura deste livro, assim entrarei esta noite. E agora, embora esse seja apenas um pequeno culto, ele se encaixará bem com isso. Assim, agora ouçam cada palavra, captem isso. E se você está ouvindo isso nas fitas ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Amém. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isso agora, qual o motivo delas serão entendidas, está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo, é ele que o diz. E tantas vezes confusão, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia. Exatamente da maneira que a Bíblia nos diz. É assim que queremos. Exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisso. Já está interpretado. Agora, quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor. Deixe-me ler novamente agora, atentamente. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta. É a quem se manifestou o braço do Senhor? Em outras palavras, se vocês deram crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado. Estão vendo? Quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor. Agora quero ler também no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11 de São Mateus. E agora tragam os seus papéis, irmãos, porque constantemente estamos, se você não tem gravador, você
você traga o seu papel de modo que possamos entender isso. Capítulo 11 de São Mateus, versículos 25 e 26, 11, 26 e 27. All right. Jesus speaking in Muito prayer. bem, Jesus falando em oração. Quero começar um pouquinho antes disso. Mudemos para o versículo 25 e o 26. No entanto, creio que foi isso que anunciei, porque eu tinha marcado aqui na minha Bíblia. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Even so, Father, for so it seems good. Sim, ó Pai, porque assim te apraz. Catch those two scriptures. Who has believed our report? Lá tem essas duas escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus agradeceu a Deus que ele tinha ocultado os mistérios aos sábios e instruídos e os revelaria a pequeninos, que aprenderiam, porque pareceu bem a Deus fazer isso. Now from this text, Agora, desse texto, ou com essa leitura da Escritura, eu tiro esse texto. Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Agora, por causa das fitas, eu fico repetindo assim, por causa das fitas, veja, porque estão gravando isso. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. É estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus oculta em algo tão simples que faz que o sábio fale e vê por 1 milhão de milhas. E então volta-se naquilo alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 700. Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser, do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazer. Está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto. E é tão simples que eles não o sabem. Está vendo? Um dia, um homem aqui em Útica, e se alguém da sua parentela está aqui, não tem por isso para fazer qualquer exposição radical. Olha, ele era um veterano da Guerra Civil. E creio que era, não sei que lado ele era, mas creio que era dos rebeldes. Mas ele era ateu, ele afirmava que não havia essa coisa de Deus. Ele morava em Útica. Seu nome era Jim Dorsey. Muitos de vocês devem ter conhecido. Ele tinha muitas melancias quando era garoto. Ele cultivava melancia lá no Rio, nas baixadas lá. E ele era bastante amigo do meu pai. Mas ele contou um dia uma das grandes coisas notáveis que já lhe foram ditas em contraste. Agora, eu ainda era garotinho naqueles dias. Mas algo em contraste à sua crença que o levou a se afastar, inclinar sua cabeça e chorar. E, em função disso, o homem foi gloriosamente convertido a Cristo, na idade de aproximadamente 85 anos.
He asked the little girl Ele perguntou a uma garotinha um dia que estava vindo da escola dominical por que ela desperdiçava seu tempo fazendo tal coisa. Ela disse que era por crer que havia um Deus. E o Sr. Dorsey disse que ele disse: filha, você está tão errada em crer em tal coisa. and said that the little girl stooped down and picked up a little flower out of the ground. Ele disse que a garotinha se abaixou e apanhou uma pequena flor no chão, puxou das suas pétalas e disse: Senhor Dorsey, o senhor poderia dizer-me como ela vive? Ali está. Quando ele começou a buscar a origem, pode ser que ele tenha dito a mim, bem, ela está crescendo na terra, e então as perguntas poderiam ter sido feitas. De onde veio a terra? Como aquela semente chegou aqui? Como isso aconteceu? Continuamente buscando a origem até que ele viu. Está vendo? Não as grandes coisas deslumbrantes acerca das quais pensamos, mas é nas coisas simples que Deus é tão real, a simplicidade, de forma que apraz a Deus revelar-se e então ocultar-se. Então ocultar-se e revelar-se em coisas simples e pequenas é posto acima da compreensão do homem. Porque se você dissesse por que o Deus justo faria isso, é porque o homem foi feito no princípio não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem que ter um guia. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim. E Deus fez todas as suas obras tão simples para que os simples pudessem entender. E Deus se faz simples, como simples para ser entendido pelo simples. Tanto é que ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, até mesmo um louco não deveria errar. É tão simples. Sabemos que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande. E falhamos em entender a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que falhamos em ver Deus tropeçando na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos destes dias e de todos os dias passam a 1 milhão de milhas dele. Porque em seu intelecto eles sabem que não há nada por ele tão grande, mas em sua revelação ele torna isso tão simples que eles deixam passar completamente por algo e falham em ver. Agora estudem isso tudo. E vocês que estão aqui visitando, quando vocês forem para o quarto do seu hotel, tomem essas coisas e examinem-nas com atenção. Não temos tempo de explicar como deveria, mas quero que façam quando chegarem, sabe, ao hotel ou onde quer que estejam hospedados, no dia de casa. Reúnam-se e estudem sobre isso. Falham em ver pela maneira como ele se revela, porque ele é tão grande e ainda assim simplicidade para se manifestar aos pequeninos. Está vendo? Não tem que entender o grande, porque ele passa acima da compreensão, mas ouça a simplicidade de Deus e então você encontrará Deus aqui mesmo de maneira simples. A sabedoria mundana, altamente polida e instruída, sempre falha em ver. Agora não estou aqui e sei que há professores de escola, 2 ou 3 que eu saiba, sentados aqui. E não estou aqui para me opor à escola e instrução e tentar defender a ignorância. Não estou aqui para isso. Mas o negócio é que as pessoas têm dado tanta importância a isso que elas, até mesmo nos seminários e assim por diante, estão falhando em ver aquilo mesmo que Deus colocou diante delas. É por isso que não sou contra os irmãos que estão nas denominações, mas sou contra o sistema das denominações, porque
tenta se engrandecer e instruir seus ministros de tal e qual modo que, se eles não tiverem a instrução e educação à altura, eles são lançados fora. E eles têm de passar pelo teste de psiquiatra e assim por diante. Nunca achei que fosse a vontade de Deus testar o ministro pela psiquiatria, mas testá-lo pela palavra. Essa seria a maneira que Deus testasse o homem. E ele enviou para receber a palavra, pregar a palavra. Agora, hoje, nós pregamos filosofia, pregamos credo, denominacionalismo, tantas coisas, e estamos deixando fora a palavra, porque dizem que ela não pode ser compreendida. Ela pode ser compreendida. Ele prometeu fazê-lo, agora nós estamos lhe pedindo para fazê-lo. Now we're going to take a few characters here for a few minutes. Let's notice in the days of Agora vamos considerar alguns personagens aqui por alguns minutos. Notemos nos dias de Noé. No dia de Noé, Deus, temos visto a sabedoria humana recebendo tanta ênfase e respeito, enviou uma mensagem simples por meio de uma pessoa simples para nos mostrar sua grandeza. now we know that in the day of Noah, Agora sabemos que no dia de Noé, afirma-se que uma civilização tão poderosa naquela época, que ainda não atingimos esse nível na nossa moderna civilização, e creio que finalmente será alcançado, porque nosso Senhor disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele deu algumas ilustrações. Ele construiu uma pirâmide e a esfinge lá no Egito. Ele construiu coisas gigantescas que não temos a capacidade hoje de construir tais. Eles tinham um embalsamento de modo que podiam embalsamar um pouco, fazê-lo parecer tão natural que ainda hoje permanece. Nós não conseguimos fazer uma múmia hoje. Não temos o material com o qual fazê-lo. Eles, cultores que aderiram tão firmemente, faz 4 ou 5 mil anos, elas ainda permanecem exatamente da mesma cor que era. Está vendo? Nós não temos nada assim hoje. E muitas coisas grandes daquela civilização falam de sua superioridade sobre nossa moderna civilização. and so you can imagine how education and science E assim você pode imaginar como a educação e a ciência, por tantos grandes indícios que nos foram deixados, de tal civilização. E que grande civilização deve ter sido aquela? Bem, estes memoriais, como a ciência e a moderna civilização, a instrução eram consideradas. Isso tinha uma importância para as pessoas. Elas têm de ser, tinha de ser. Não havia praticamente nenhum analfabetismo deles, de modo algum. E assim Deus, procurando através daquela grande economia naquele dia, em seus sistemas, não conseguiu talvez encontrar o tipo certo de homem até que encontrou um fazendeiro, quem sabe analfabeto chamado Noé, um pastor de ovelhas. E ele lhe deu a sua mensagem para pregar ao povo, a qual era tão simples para seus conhecimentos naquele dia, que o povo tropeçou na simplicidade da mensagem. E ainda assim a mensagem era, diante da ciência, radical. Como poderia haver chuva nos céus quando não havia chuva lá em cima? Está vendo? E a simples mensagem para construir uma arca, construindo alguma coisa para nisso entrar, sendo que não havia água alguma para fazê-la flutuar. Ora, ele se tornou fanático. E ele se tornou o que poderíamos chamar, se perdoam a expressão de hoje, uma pessoa estranha. E praticamente todo o povo de Deus é estranho. Veja, eles são. Eu estou alegre em ser um deles. Assim você sabe, eles são diferentes da tendência moderna da civilização, de modo que se tornam esquisitos, estranhos. Ele disse que seu povo era um povo peculiar, esquisito, estranho, mas o sacerdócio espiritual, uma nação real oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios,
dando louvor ao seu nome. Que pessoas, ele as possui. And notice now what a great thing that must have been in that day. For some E note agora que grande coisa deve ter sido naquele dia. Algum fanático vir à igreja. Um fanático, pregando um evangelho que estava aparentemente todo desalinhado com a maneira de crer deles. and scientists, why, E cientistas, ora, isto era simplesmente louco. E como eles podiam provar cientificamente que não havia chuva lá? Mas este simples pastor de ovelhas creu. Se Deus disse que choveria, choveria. Está vendo? and so just compare that with today. Now, E assim apenas compare isso com o que acontece hoje, acerca de alguém que atrai. Dizem essa emoção. Posso provar que cientificamente que o câncer da substância ou coisa ainda está lá. but to the simple believer, Mas para o simples crente está perdendo. because he's Está not vendo? looking at Porque ele não está olhando para a substância. Ele está olhando para a promessa, exatamente como Noé fez. Assim, você não está vendo como aconteceu nos dias de Noé. Assim será na vida do Filho do Homem. Cientificamente, ninguém, o doutor poderia dizer: olha aqui, seu inchaço ainda está aí, seu câncer permanece, seu braço está tronejado quanto sempre esteve. Você está louco. and remember that E recorde, esse é aquele mesmo espírito dos dias de Noé que disse: não há chuva lá em cima. Podemos tocar falando com instrumentos e não há chuva lá. Mas se Deus disse, haveria chuva lá. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a fé toma seu lugar de descanso definitivo na palavra de Deus. É aí onde ele encontra seu lugar de descanso. Vocês compreendem? Seu lugar de descanso é a palavra de Deus. Por isso que Noé descansou. Deus disse que sim. Isso encerrou o assunto. if you notice again then, Agora, se vocês notarem novamente, então, agora Noé, por crer em tal coisa, foi um fanático. E o povo de hoje não crê no batismo do Espírito Santo. now the church says these people are fanatics. They're nothing but a bunch of worked up, Agora, a igreja diz: essas pessoas são fanáticas. Elas não passam de um bando de pessoas entusiasmadas, emotivas, em pânico. Mas mal sabem eles que a palavra de Deus ensina isso. É uma promessa. E para Noé, não importava o quanto eles dissessem que o velho perdeu o juízo, que ele estava cientificamente errado e que estava mentalmente errado. Mas para Noé era a palavra do Senhor e Noé permaneceu com aquilo. Os sábios e instruídos tropeçaram na simplicidade dela e perderam aquilo. Que repreensão agora isso é para aquela geração. Muitas pessoas dizem: se eu tivesse vivido lá atrás, não. Você teria tomado a mesma atitude, porque hoje é a mesmíssima coisa que está sendo reproduzida hoje, só que em outra forma. Eles tropeçam nela hoje exatamente como tropeçaram então. Sem dúvida, naqueles dias eles tinham pregadores em abundância, mas Noé foi inspirado por Deus, e Noé podia olhar e ver aquilo que estava para acontecer e saber que uma geração adúltera e perversa como aquela que Deus não deixaria permanecer. Portanto, o que podemos fazer hoje, exceto ver a mesma coisa? Uma moderna Sodoma e Gomorra, veja. Um povo perverso e adúltero, tão polido que eles tropeçam na simplicidade da manifestação de Deus, de seu ser e sua palavra, mostrando sua palavra. Não há uma pessoa no mundo, Razel, que possa dizer que nós não vemos conosco a própria palavra de Deus manifestada, a própria promessa dos últimos dias. As próprias luzes do entardecer que haviam de brilhar, nós somos o povo privilegiado em Deus. Amém. Glória a Deus.
Isto está escondido deles. Jesus disse ao Deus Pai, disse, aprove a ti ocultar isto deles. Sim, ó Pai, tu ocultaste. Deixe que eles, com sua sabedoria, veja, foi a sabedoria que fez a bola começar a rolar na sujeira do pecado no princípio. Pois Eva estava buscando sabedoria, quando encontrou Satanás, e Satanás a deu a ela, veja. E a sabedoria contrária à palavra não se pede que tenhamos sabedoria, pede-se que tenhamos fé no que já foi dito. Amém. Portanto, está vendo? Mas hoje os eruditos dão tal polemento nela e a arguem, colocam sua própria interpretação nela, sempre colocaram. Eles fazem a mesma coisa hoje, é na mesma medida. Agora o povo, mas as pessoas daquela época falharam em ver, do mesmo modo que falham hoje e também fazem a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa, pois a razão por que falharam em ver foi porque elas eram inteligentes demais para crer nisso. Está vendo? Agora, a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Oh, que coisa! Deus a fez tão simples, em verdade, que os inteligentes e intelectuais falharam em vê-la porque era tão simples. Bem, isso é o que faz a grandeza de Deus tão grande, porque, sendo o maior, pode fazer-se simples. Os homens hoje mostrando que não são de Deus, eles são grandes e estão tentando ficar maiores e se expressarem maiores e grandes, doutores, santuários e tudo mais, fazendo-se algo que realmente não sabe. E Deus, sendo tão grande, torna-se simples. Simplicidade é grandeza. Amém. Nós podemos fabricar um navio, mas podemos lançar um foguete, colocar um míssil em órbita e podemos fazer todas essas coisas. Todavia, não podemos formar uma folha de terra. Amém. Quem me diz isso? Mas ao invés de tentarmos analisar e ver o que formou essa grama e aceitar o próprio Deus que criou a grama, estamos tentando fabricar um míssil que chegue lá mais rápido do que o que algum outro possa fabricar. Está vendo? Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos construir um edifício de $1 bilhão ou um edifício de $10 bilhões e, entretanto, estamos tentando construir um melhor que o dos metodistas ou os batistas construírem um melhor que o dos presbiterianos. E os pentecostais entraram na competição louca. Mas o negócio é este. No entanto, somos tão inteligentes e estamos tão inflexíveis em nossos caminhos que falhamos em nos humilhar para compreender o Deus que está na pequena missão da esquina. Isso mesmo. Bem, que confessamos na simplicidade, sempre se fez isso. Agora, eles eram inteligentes demais para crer numa mensagem tão simples. Ela não era polida o bastante para as pesquisas científicas que eles tinham. Não era brilhante. A mensagem não era o suficiente para o programa educacional deles que tinham naquele dia. Está vendo? Eles tinham estudado para saber que havia um Deus. E estudaram para saber que Ele era grande e tentaram se engrandecer com Ele. Quando a maneira de subir é sempre para baixo. Agora, quem sabe se o Polo Norte é o Norte ou se o Polo Sul é o Norte, ou se o Polo Norte é o Sul, ou o Polo Sul é o Norte? Qual é para cima e qual é para baixo? Estamos flutuando no espaço. Nós dizemos que o Polo Norte é para cima. Como se sabe, o Polo Sul pode ser Norte. Veja, não se sabe, por isso vamos nos lembrar, e esta palavra
disse: então como é que você diria, irmão Branham, que subir é para baixo? Com base na palavra de Jesus Cristo. Ele disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, será rebaixado. De modo que, na realidade, o subir é para baixo e o descer é para cima. Como o velho santo disse em Chicago que um homem, certo ministro de certa organização, subiu perante alguns pentecostais. Ele era muito desenvolvido intelectualmente. Ele subiu lá e usou palavras das quais os pentecostais nada sabiam. E ele subiu lá e viu que isso não estava funcionando com o povo pentecostal. E ele subiu de peito estufado, e ele era santo doutor fulano de tal, você sabe, da notável escola tal e tal lá em Chicago. E ele observou que aqueles pentecostais estavam olhando uns para os outros. Eles nem sabiam do que ele estava falando. Ele era tão instruído, tão inteligente, talentoso, eles não sabiam. Foi semelhante ao caso de certo senador ou um homem que recentemente candidatou-se para presidente e foi derrotado. Tuck me contou quando eu estava pregando no funeral de Mona Ford e estava falando a respeito da ressurreição, a garantia da ressurreição. Tão certo quanto o sol se levanta, assim eu me levantarei. Tão certo quanto a grama morre no outono e a folha cai da árvore, ela retorna. Quando a terra se corrige no percurso da órbita, ela tende a se levantar novamente. Duck disse: eu dou valor a essa mensagem dele. O irmão Neville e eu estávamos sentados juntos no carro. E eu disse: Duck, ele disse: eu dou valor às suas mensagens. Eu disse: Duck, não tem instrução, eu disse. Ele disse: essa é a parte boa, está vendo? E agora, ele disse que foi ver, bem, espero que o homem me perdoe, não tenho intenção, Adlai Stevenson, você sabe. E ele disse que ouviu por 15 minutos. E o senhor Stevenson, considerado um amador tão talentoso, você sabe, que Tuck disse, acho que ele tem formação universitária. Ele disse que se sentou lá e cochilou. Ele disse que ouvindo cochilou em 15 minutos, mas disse com formação universitária. Eu não entendi quase nenhuma palavra que ele disse, de tão polidos que era. Ele disse: o irmão nunca me viu dormindo em um de seus cultos, viu, irmão Branham? Assim, veja, é a simplicidade disso. Apenas simples. É nisso que Deus se encontra. Agora, eles eram inteligentes demais naquele dia para captar o significado da maneira simples de Deus fazer as coisas. Não era polido para eles. Tem de ser polido. Tem de ser altamente cromado, ou eles falham no inverno. Ora, todavia, o grande Jeová estava escondido em sua palavra, e ele se manifestou ao povo que creu em sua palavra, salvando-os e trazendo ao cumprimento a mensagem simples. A mensagem simples de Noé. Deus a trouxe ao cumprimento. Agora note isso. Agora então, novamente no dia de Moisés, note outro tempo da libertação. Quando Deus está prestes a fazer algo para libertar o seu povo, Deus envia uma mensagem ao povo. E ela é tão simples, como vamos perceber na abertura destes selos. Esse era o meu propósito em trazer isso primeiro. Que constatemos que a abertura desses selos é tão simples. O inteligente falha em ver isso por 1 milhão de milhas, você está vendo? Espero que Deus dê usa para isso. Está vendo? Está vendo? Simplesmente passa por cima. E é por isso que eu pensei que esta mensagem esta manhã seria apropriada para lançar um fundamento sobre a simplicidade de Deus. Veja, como Deus se oculta em simplicidade. Somente pense, eles podem romper átomos e fazer tudo mais. Todavia, quando se trata de criar vida, nem mesmo conseguem dizer onde ela vem. Uma simples folha de grama, Deus está escondido nela. Eles podem lançar um foguete à lua e mandar um radar para ela, ou seja o que for. E ainda assim não conseguem explicar a vida numa folha de grama. Isso mesmo, está vendo? É porque não se pode explicar. É tão simples que deixam passar por alto. Agora note
seja apenas um filho de Levi. É tudo o que sabemos. Está vendo? E assim nós, é sua esposa. Apenas um comum, provavelmente um amassador de barro, como o mundo pensaria, lá fazendo tijolo para o inimigo. Ele era apenas um escravo comum em Israel, mas Deus escolheu aquela família para gerar um libertador. Apenas uma família judia comum. Ele nunca foi e tomou a realeza, essa celebridade ou algo assim. Nem mesmo um comum sacerdote. Ele tomou uma família comum, usual. Está vendo? Simplicidade. Note o que ele fez então. Ele produziu uma criança, um simples ser humano. Ele podia ter ordenado ao sol, se quisesse, para libertá-los. Ele podia ter ordenado ao vento para libertá-los. Ele podia ter ordenado a um anjo para libertá-los. Aleluia! Deus pode fazer tudo o que queira. Bem, como sabe disso, não é? Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que neste dia isso tem que ser assim. Está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus não precisa de que podia ter feito o sol pregar o Evangelho, ou os ventos pregarem o Evangelho, ou um anjo pregar o Evangelho. Mas ele ordenou homens para esse propósito e ele nunca muda isso. Ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupos de homens, ele ordenou homens a pregarem o Evangelho. Não há aqui nada, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. E quando ele trouxe a libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Oh, que coisa! Que Deus ele é, revelando-se em simplicidade. Agora note, e ele fez que ele fosse treinado em sabedoria mundana, de modo que pudesse falhar e mostrar que não é por meio da sabedoria que chegaremos a ser libertos, é por fé que somos libertos. Ele deixou ir e adquirir tal instrução que podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era tão inteligente. Deus estava com aquela família simples que não sabia talvez nem assinar o próprio nome. E Moisés, ao instruí-lo ao nível mais elevado, com tão grande cultura que podia ensinar sabedoria aos professores, ele podia ensinar os gênios. Sim, e Deus deixou-o ficar daquele jeito de modo que pudesse mostrar-se em humildade, para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isso. E Moisés falhou miseravelmente em sua genialidade. Ele o deixou ficar daquele jeito para seu propósito, de modo que falhasse, e ele falhou e caiu. Assim para mostrar, não por força, nem por violência, mas não pela sabedoria do Egito, não pela sabedoria de nossas escolas, não pela força de nossos seminários, mas não pela quantidade de nossas organizações, não pela força do nosso ensino escolar, mas pelo meu Espírito, diz Deus. Sua sabedoria estava definhada aí nas últimas, quando ele encontrou Deus na face ardente lá. Ele tirou os sapatos e se rebaixou em humildade e esqueceu tudo acerca de sua sabedoria. Deus, trazendo libertação, teve de treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar sobre o braço do seu próprio entendimento ou do entendimento de qualquer outro. Deixou-o cair para mostrar sua mão. Vocês conseguem enxergar isto? O propósito de Deus ao fazer isso foi manifestar-se em humildade. E ele deixou Moisés tornar-se mais alto até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general. Conforme a história, ele conquistou o próprio Moisés, os países ao redor. E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor com todo o seu talento, Deus deixou cair de cabeça de modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto
e tirar tudo aquilo dele, e então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. Quando ele não pôde fazê-lo por treinamento militar, por instrução científica e por força militar, ele não pôde fazê-lo, e ele lhe deu uma velha vara torta no deserto, e ele fez com ela. Deus em humildade, simplicidade. Deus estava na vara e em Moisés, e enquanto Moisés tinha a vara, então Deus a tinha, porque Deus estava em Moisés. Certamente, notem, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, mas pela simples fé. Moisés tinha um entendimento de que havia de ser o libertador, pelo ensino de sua mãe. E ele treinou em força militar para fazer isso, mas falhou. Está vendo? Ele tinha o entendimento, ele tinha a instrução, mas isso não funcionou. Assim ele teve que esquecer tudo isso e vir a simples coisa de tomar Deus em sua palavra. E então ele libertou o povo. Sim, Senhor. Deus liberta por o quê? Fé em sua palavra. Sempre foi. Poderíamos dar uma olhada se tivéssemos tempo. Temos cerca de 20 e poucos minutos ainda. Poderíamos dar uma olhada em Caim e Abel, como que Caim tentou agradar a Deus através de beleza. Em outras palavras, as pessoas pensam, por grandes congregações bem vestidas, por um sacerdote com ministros de toga e corais de toga, toda a exterioridade, que isso agrada a Deus. Pode ver de onde isso procede? Caim tentou a mesma coisa. E ele construiu um altar para si, sem dúvida que o fez formoso. E o homem era sincero, ele adorou. Ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Faz diferença. Você pode estar sinceramente errado. Note, ele construiu esse altar e ele provavelmente colocou flores e o enfeitou e colocou belos frutos e pensou, certamente que um Deus grande, santo, limpo, formoso aceitará este sacrifício. Mas veja, ele o fez com sua própria sabedoria, ele o fez com seus próprios pensamentos. E assim é hoje. Eles o fazem por sua própria sabedoria, por seus estudos, por sua instrução e éticas que aprenderam. Mas Abel, por uma revelação pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício. Nada limpo nele, ao que parecia humanamente falando. O animalzinho, agarrando-o pelo pescoço, enrolando-se com ele assim, e arrastou-o até o seu altar. Não havia nada tão bonito nisso. Deitando-o no altar e golpeando sua pequena garganta com uma rocha afiada, até seu sangue espirrar nele todo. E ele maligno, morrendo. Foi uma cena horrível, veja, ver isso. Entretanto, foi simples. Em simplicidade, ele sabia que tinha nascido no sangue de sua mãe e de seu pai, nascido no sangue de sua mãe, pelo sangue de seu pai. E foi sangue que causou a queda, de modo que era sangue que levaria de volta. Assim ele ofereceu a Deus maior sacrifício, porque ele foi revelado. E alguns dos irmãos hoje pensam que eles comeram maçãs inteiras. Eu vi a coisa mais radical outro dia no jornal. Disseram agora, provaram que não foi uma maçã que Eva comeu. Isso eu acho que eles afirmam foi um damasco. Assim, veja de onde vem esse espírito. Eles disseram que Moisés, na realidade, nunca atravessou o Mar Vermelho, que foi um monte de junco lá, um mar de junco, e ele fez os filhos de Israel atravessar o Mar de Junco. Em cima, na extremidade do mar, há um montão de junco lá em cima. E Moisés atravessou o mar, mas foi o mar de junco que ele atravessou. Você sabe, um capim alto, coisas tais que ele atravessou lá. Quão ridículo quando as águas de Bíblia foram partidas da direita para a esquerda. E Deus produziu um forte vento oriental para separar. Eles querem tentar decifrar isso da sua própria maneira. E
é assim que sempre tem falhado, e continuarão a falhar, você sabe, todas estas coisas. E Caim foi o tipo exato do homem de mente carnal de hoje, que é religioso externamente. Ele quer fazer algo externamente, mas ele vai à igreja e ele faz uma porção de coisas para o edifício. Há somente uma igreja e não se une a essa. Estas são clubes, está vendo? Você se une ao clube metodista, ao clube batista, ao clube presbiteriano, ao clube pentecostal, mas você nasce na igreja. Amém. Sim, Senhor, está vendo? Glória a Deus. Todas estas são clubes. Elas não são igrejas, são clubes. E não há isso de igreja metodista ou igreja pentecostal. Não há tal coisa. Não, isso está tudo errado. Está vendo? Elas são isso mesmo. Elas são clubes aos quais as pessoas se unem. Mas você nasce na igreja do Deus vivo, que é o corpo místico de Jesus Cristo sendo afirmado. Agora, mas agradou a Deus revelar seu segredo a Abel, por simples fé no sangue derramado. Queria ter tempo para ficar nisso um pouco mais, está vendo? Entretanto, e Caim, com toda a sua sabedoria, o homem inteligente. Agora, irmão Branham, o irmão disse que o irmão está tentando torná-lo gênio instruído. Ele foi o inteligente. Siga a sua linhagem, veja seus filhos. Todos eles foram cientistas e doutores e homens inteligentes, todos. Mas siga a linhagem de Sete, eles foram humildes camponeses e agricultores, e assim por diante, até a destruição. Mas os filhos de Caim foram um grupo inteligente e intelectual. Afirma-se que eles podiam até temperar cobre, e eles procuravam metais e construtores, e eram homens inteligentes. Quando esses outros homens somente habitavam em tendas e pastoreavam suas ovelhas e descansavam nas promessas de Deus. Está vendo? Está vendo o que é? Agora, apenas analise as genealogias e veja se não é assim mesmo. Está vendo? Eles descansavam na promessa de Deus. Foi assim que Noé foi escolhido daquele tipo de gente. Foi assim que Paulo foi tirado do seu rebanho, está vendo? Foi assim com John Wesley, Martinho Lutero e os demais. Foi assim que você veio a ser o que é hoje. Veja, a mesma coisa, humilde, para crer na simples promessa de Deus. Agora note, aprove a Deus identificar. Agora, Deus sempre vindicará se é verdade ou não, está vendo? Agora, muitas pessoas tentam desempenhar o papel do qual Deus se mantém a 1 milhão de milhas de distância. Isso mesmo. Mas quando você vê Deus vir dizer que é pontuar isso, dizer isso está certo, isso está certo, isso está certo, então você sabe que isso é verdade. Agora, quando as ofertas estavam no altar, Deus rejeitou as... Glórias a Deus. Graças a Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, ele vem em humildade. Amém. A linhagem de Caim era astuta, inteligente, mas Abel, ou de Sete, né? Era já pastores de ovelha, gente simples e humilde. Eu creio que o cristão é assim, né? Não que ele não tenha estudo, ou que ele não estuda no natural, né? Mas ele sempre se humilha, né? Sabe como se não soubesse, né? Sempre está humilhando perante Deus e Deus está o exaltando, né? E dando graça para ele prosseguir na jornada. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar a Deus e agradecer essa porção. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por ser um Deus tão grande, tão poderoso, e se humilhou, Pai, e desceu aqui essa noite e falou conosco, ó Pai, isso que está a tua grandeza. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem dado a nós, e cremos que o Senhor começou a boa obra e o Senhor aperfeiçoará até o fim. Amém. Continua abençoando teus filhos, continua abençoando essa pequena igreja aqui em Ponta Grossa,
E Pai, oramos a favor dos trabalhos que seguirão aqui nessa casa de oração, o culto de ceia, Pai, os trabalhos, Senhor, no campo, a semana que vem, as viagens, tudo encomendamos em Tuas mãos. É no precioso nome de Jesus Cristo que eu peço essas bênçãos. Em minhas mãos aqui, Pai, ao livro, também há nomes aqui que foram arrolados. Nós, unindo a fé com essa igreja, repreendemos e expulsamos toda obra do mal, todo espírito de enfermidade, espírito maligno, sejam derrotados no nome de Jesus. E que Teus filhos recebam a cura, a libertação, e também, Pai, através da internet, aqueles que porventura estiver ouvindo, ó Pai, que o Senhor abençoe eles, ó Pai, dê graça, dê força para prosseguir nessa jornada. É no nome de Jesus Cristo, Pai, encomendamos nossas vidas a Ti e agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. Também oro, Pai, a favor da igreja ali em Curitiba, Pai, Teu servo, Pastor José dos Santos. Ó Deus, abençoa Teu filho, Pai, também o irmão José Brana, a todos que, Pai, ali, Senhor, colaboram no trabalho, na gravação Voz de Deus, o irmão Anderson e a equipe, que o Senhor os abençoe. No nome de Jesus Cristo, os verdadeiros ministros e pastores também desta hora, Pai, que sejam grandemente abençoados. Amém. É no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança.